sempre uma alegria renovada voltar ao irmão Albino. E hoje é especial para nós falarmos sobre o capítulo 10 do livro A Gênese, que trata a respeito da Gênese orgânica. E é um tema extremamente importante para que nós compreendamos o início de todas as coisas. Como é que o homem foi criado? Nesse capítulo, Kardec vai tratar um pouco, a partir de uma visão científica e espiritual, o surgimento e a formação dos seres vivos. E é muito interessante porque ele nos traz uma concepção até então diferenciada. E esse capítulo, assim como todos os temas que estão ligados ao livro A Gênese, que faz parte de uma das obras básicas da doutrina espírita, ele foi um aprofundamento da primeira parte do livro dos Espíritos, considerando que nós já sabemos que o livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, em que a primeira, Kardec vai discutir com os Espíritos exatamente os elementos gerais da criação. Ele faz um estudo minucioso e aprofundado a respeito dessas temáticas. E nós vamos ver especificamente que nessa primeira parte do livro dos Espíritos, até para melhor entendermos o livro A Gênese, ele vai tratar sobre as causas primeiras. E essa primeira parte, ele vai dividi-la em 3 capítulos, em que a primeira, ele vai tratar a respeito de Deus, seus atributos e tudo que corresponde à divindade. Na segunda parte, Kardec vai tratar sobre esses elementos gerais do universo, que até o presente momento nos falta a compreensão e o entendimento para compreendermos a criação como um todo. E exatamente na terceira parte, ou terceiro capítulo, Kardec vai tratar sobre a criação. Como é que foi criado o homem? Quem foi o primeiro homem? Como é que surgiu? E igualmente, no 4º capítulo, ele vai tratar sobre o princípio vital. Não satisfeito com essa primeira parte do livro dos Espíritos, Kardec ele vai então discorrer, aprofundar, a partir dos seus estudos, das suas reflexões, sobre cada um desses capítulos, sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo, sobre a criação e sobre o princípio vital. E é importante que nós conheçamos toda essa sequência lógica para compreendermos que a criação, ela não é obra do acaso, pelas forças meramente externas, físicas, mas existe uma condução, existe uma força maior, que é a força divina, que vai conduzindo todo o processo da evolução do homem na Terra, assim como tudo que existe no universo, conforme pontuou Jesus quando esteve conosco à época, ao dizer que a casa do Pai existia muitas moradas, esta casa simbolizando esse universo que é a criação de Deus. Então nós vamos encontrar em um livro A Gênese todo o material necessário para que dentro do nosso nível de compreensão, de entendimento moral e espiritual, entendamos como se deu esse processo da criação e como é que nós surgimos do ponto de vista da nossa condição de seres orgânicos. Vamos encontrar igualmente, antes de voltarmos ao livro dos Espíritos, nesse livro já citado, A Gênese, nós vamos encontrar temas interessantíssimos que muitas vezes nos foge à compreensão e à percepção. Porquanto, Kardec, nesse capítulo 10,
ele vai tratar a respeito da gênese orgânica, mas ele também vai tratar da gênese espiritual e da gênese mosaica, onde ele vai mostrar exatamente dentro dessas três visões como foi o surgimento, o início de todas as coisas, considerando que nós temos lá na Bíblia uma visão de que Deus criou o mundo, o universo em 7 dias. E aí ele vai discorrer que em cada um desses 7 dias, Deus vai criando os elementos que existem e compõem a natureza. E ele discorre, para aqueles mais afeiçoados à Bíblia, ao Velho Testamento, vai encontrar exatamente toda uma sequência que para muitos hoje ainda se acredita que o universo foi criado dessa forma por Deus e, consequentemente, ele vai fazer um estudo do ponto de vista científico em torno desta realidade de até então. Porque, conforme nós sabemos, quando Kardec traz para nós a doutrina espírita, esta realidade do mundo espiritual, as ciências ainda eram embrionárias, estava ainda nascendo, não se tinha todos os recursos, todos os conhecimentos que hoje nós temos, 162 anos depois. Mas ele já era o suficiente para dar início a essas descobertas, a esses conhecimentos que mais tarde outros homens, outros estudiosos, outros cientistas e pesquisadores haveriam de alargar e estender o nível de compreensão daquilo que até então havia sido conquistado, considerando, e já dissemos de alguma sorte, que nem tudo à época, como ainda hoje, que pese toda a evolução e todas as conquistas feitas pelas ciências nas suas mais variadas ramificações, ainda nos falta um sentido, ainda nos falta um entendimento, porquanto que no nosso estágio de evolução ainda não nos é possível compreender, entender todas as coisas. Considerando que esta é uma pergunta que vamos encontrar nesta primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona as entidades se é dado ao homem conhecer todas as coisas. Os Espíritos vão dizer que não, porquanto no nosso estágio de evolução não nos é possível compreender essas coisas que vêm de Deus. Mas isso um dia ocorrerá na medida em que nós, espíritos, sairmos do nosso patamar, que ora nos encontramos igualmente, bem mais primitivo, de mundos de provas e expiações, para uma condição moral e espiritual mais avantajada, mais elevada, porque na medida em que nós compreendemos as leis de Deus, na medida em que nós evoluímos e saímos de mundos atrasados como o nosso, passamos a ter um conhecimento e um entendimento maior referente às leis de Deus. É o que talvez nos faça diferenciar entre aqueles que estão iniciando a sua caminhada evolutiva daqueles outros que já se encontram quase próximo de uma realidade divina superior, visto que Kardec ele vai subdividir esse processo de progressão dos espíritos em 3 ordens, conforme vemos igualmente no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando ele vai tratar do mundo espiritual ou mundo espírita. E lá ele vai considerar que na base dessa escala evolutiva nós temos os espíritos imperfeitos, que a maioria dos espíritos ainda comprometidos e ligados à Terra. Nessa segunda ordem estão aqueles que já estão em trânsito, saindo da terceira e adentrando a segunda, e alguns deles, como da segunda e da terceira classe, já estão um pouco mais adiantados, à semelhança de uma corrida, em que a largada, o início, é igual para todos.
Mas na medida em que cada um dos corredores vai se disciplinando, se dedicando, se esforçando, adiantando, ele vai deixando para trás os retardatários. Do ponto de vista da evolução, assim também se dá. Porque nesta primeira parte do Livro dos Espíritos, em que vai considerar essa gênese orgânica, Kardec vai dizer que Deus cria o princípio inteligente do universo. E esse princípio, nesse processo evolutivo, ele vai passar pelos reinos subsequentes ao que ora nós nos encontramos, que é o reino hominal. E então esse princípio vai estagiar no reino mineral, para depois no reino vegetal, e logo mais, não se sabe precisar o tempo, do ponto de vista cronológico dos séculos, ele vai viver as suas experiências na matéria no reino animal, que por incrível que pareça, nós vamos encontrar mais detalhadamente, exatamente no capítulo 10, quando Kardec trata dessa gênese orgânica, mais especificamente quando nós adentramos a condição de seres inteligentes da criação. É quando nós nos tornamos espíritos com E maiúsculo. Porque toda essa trajetória evolutiva que antecede ao reino hominal, nós somos espíritos com E minúsculo. Em que nós estamos aprendendo, nós estamos nos desenvolvendo, nos enriquecendo de experiências para nos formatarmos em espíritos, seres humanos. Então, compreender esse processo evolucionista desse princípio é entender esta gênese orgânica e não mais ficarmos naquela visão de uma gênese trazida por Moisés. E a terceira gênese que Kardec vai tratar também é o livro A Gênese, é a gênese espiritual. Porque ele vai considerar ainda, quando trata do princípio vital, que o que dá vida, o que alimenta esses corpos orgânicos e não os inorgânicos, é exatamente esse princípio vital, que é uma derivação do princípio cósmico universal, como tudo que existe no universo. Todo tipo de matéria, nas suas mais variadas dimensões, densidades, é uma consequência desse princípio, ou desse fluido cósmico universal. E nós que somos também parte da criação divina, somos oriundos desse princípio cósmico, desse fluido cósmico universal. Então ele vai tratar, mostrando que existe uma realidade que se sobrepõe à matéria física, orgânica, que é exatamente o espírito imortal, criado por Deus simples e ignorante, para atingir a perfeição. Nesse capítulo especificamente, já tantas vezes repetido, que é a gênese orgânica, Kardec ele vai tratar dos subtópicos: formação primária dos seres vivos, dando uma ideia de como tudo aconteceu, diferentemente da visão de Moisés, e ele vai tratar também desse princípio vital, para entender que é o combustível, que é a energia, que é o fluido que faz com que nós sobrevivamos no corpo físico. Daí porque quando se dá o processo da morte orgânica, em que o espírito ele retira-se do corpo, por não mais ter esse princípio vital, perde-se, morre-se, não se tem mais movimento, e aí se dá a morte considerada física. Mas aquele que o alimentava, ele sobrevive, que é exatamente essa gênese
espiritual, que no capítulo seguinte ele vai discorrer e desenvolver para mostrar que nós fazemos parte dessa criação divina e que nós somos fadados à perfeição. É nesse ir e vir, através das reencarnações, em que ele também vai tratar nessa gênese orgânica, é que o espírito vai se aperfeiçoar, ele vai se desenvolver, ele vai se enriquecer de conhecimento, de valores, ele vai entender, ainda que inicialmente de uma forma parcial, a respeito dessas leis de Deus, que nós vamos encontrá-la dentro do nosso nível de conhecimento e possibilidades, na terceira parte do Livro dos Espíritos, em que ele vai tratar dessas 10 leis morais, começando pela lei de adoração e terminando pela lei de amor, de justiça, de caridade. Então observem que Kardec, ao nos trazer o Livro dos Espíritos, ao apresentar para nós aquela que seria, de acordo com as informações espirituais, a terceira revelação do mundo espiritual para nós, humanidade, na Terra, a doutrina espírita, o Consolador prometido, ele inicia exatamente tratando do autor da vida, daquele que tudo criou, que é Deus. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E a partir daí ele vai então, saindo de um para outro capítulo, de uma para outra parte, ele vai ampliando a noção e a visão possível para aquela época e para as futuras gerações, daquilo que o mundo espiritual pôde nos conceber. Porque por mais que informações eles tivessem, pois que detêm o conhecimento desta verdade que liberta, considerando que estava sob a égide do Espírito de verdade, que para muitos não é outro que não seja o próprio Cristo, conduzindo esse processo, para que nós despertássemos a consciência para essas verdades, para a nossa identificação espiritual. Eles não disseram tudo, porque nos falta esse sentido, um sentido que está muito mais ligado à nossa condição espiritual do que propriamente material, intelectual. E na medida em que nós nos moralizamos, desenvolvemos o nosso lado espiritual, essas informações, pouco a pouco, elas vão nos chegando. Porque na medida em que o mundo espiritual entende, percebe que já temos condições de nos apropriar desse conteúdo, eles enviam seus mensageiros, os seus prepostos, para que assim aconteça. São as chamadas descobertas, inventos que nos chegam aparentemente do nada, mas são esforços, são trabalhos realizados por esses espíritos, não apenas nesta, mas como em anteriores reencarnações, em que eles vão aprofundando o sentido da vida, modificando-se, transformando, ou como diria evangelicamente, nascendo de novo do espírito da água, para que a terra, o nosso mundo, também progrida, pois que é da vontade de Deus, nosso Pai, que saiamos dessa condição limitada de provas e expiações e ascendamos para uma condição de um mundo feliz. Mas esta condição de mundo feliz dependerá igualmente desse nosso despertar para a nossa realidade humana e espiritual. Daí porque inicialmente, dentro dessa gênese orgânica,
nós desenvolvemos inicialmente o intelecto, a razão, como sendo um dos grandes recursos de transformação, de mudança do contexto social e humano que nós conhecemos. É através desses saberes, desses conhecimentos científicos, que ainda é possível nós concebermos, que nós vamos modificando a realidade exterior. Mas que só isto não basta, pois que existe uma gênese espiritual, existe uma realidade trina, de acordo com a própria doutrina: espírito, perispírito, matéria, corpo físico. E se nós vivemos apenas na unidade primária do corpo, nós esquecemos da nossa realidade espiritual. E com isso, não avançamos, não ascendemos moral e espiritualmente. E aí nos lembramos agora da citação crística, quando Jesus propõe que nós deveríamos inicialmente buscar o reino de Deus e toda a sua glória, porque tudo mais nos viríamos por acréscimo, receberíamos naturalmente. Mas é verdade que nesta formação dos seres vivos, nas primeiras reencarnações e as seguintes, nós estamos sob a tutela, regidos, orientados, conduzidos pelo mundo espiritual superior, que vai nos ensinando nesse exercício de lidar com esta realidade até então desconhecida, tal qual como nós, pais, educadores, assim o fazemos com os nossos filhos, com os nossos educandos. Enquanto não tem uma apropriação desse fazer, desse conhecer, nós vamos ensinando-os, nós vamos dando a eles condições de se aperfeiçoarem, de se melhorarem. Então a gente vai ver que está tudo sob a condição ou a condução dos espíritos amigos. Nesse capítulo ainda, Kardec vai tratar, por exemplo, da geração espontânea, onde ele vai dizer que, a depender do nível desse princípio inteligente do universo, essas gerações, elas se tornam espontâneas. Mas quando adentra a condição de seres inteligentes da criação, espírito com E maiúsculo, já não é tão espontânea assim, porque existe uma realidade espiritual que vai precisar de uma série de conjugações em que ele, espírito, passa a escolher e a se responsabilizar por cada uma das suas experiências corporais. Porque já temos a capacidade do entendimento, da reflexão, do livre-arbítrio, da inteligência, que são os recursos que Deus nos concede para promover o nosso crescimento, a nossa evolução através das reencarnações. Ele ainda vai tratar da escala dos seres orgânicos e, por fim, o homem corporal. E é muito interessante, na medida em que eu ia lendo o capítulo, quando Kardec vai tratar de uma realidade que, na maioria das vezes, nós não discutimos, nós não estudamos dentro da casa espírita, com raríssimas exceções. É um livro pouco conhecido, que no ano passado completou 150 anos de existência. Tinha editado a sua primeira edição, 1868, 1º de janeiro. E que ainda é, assim como os outros 4, um senhor desconhecido. Se aquele que fomentou o início de todas as coisas ainda é para nós também um senhor desconhecido, que é o livro dos Espíritos, porque poucos são aqueles que se debruçam no estudo, na pesquisa, imaginemos esses outros 4, que são
um aprofundamento desta realidade que ora estamos aqui tentando passar para vocês. Nesse capítulo primeiro, nessa primeira parte, no capítulo 3, Kardec vai tratar sobre a criação. Para nós entendermos a gênese orgânica, seria interessante que nós pensássemos um pouco nessa criação e na formação dos seres vivos. E aí eu estou considerando algumas perguntas e algumas respostas para que a gente possa entender um pouquinho essa dinâmica até chegarmos lá em a Gênese. Em formação dos mundos, Kardec inicia dizendo assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, e que hoje a ciência, a cada tempo, a cada hora, ela vem nos apresentando como sendo mundos, planetas descobertos, mas que já existiam, mas que nós não os víamos, por falta de elementos tecnológicos que pudessem percebê-los. Mas não quer dizer que tenham sido criados, inventados, descobertos naquele instante, porque nos falta esse sentido, e esse sentido podemos compreender humano e espiritual. Mas continuando, ele vai dizer: todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Tudo isso é o universo, é a casa do Pai, que nós, pelo nosso estágio de perfectude, no nosso estágio de evolução, não temos acesso, não temos compreensão. E embora os espíritos digam que nós espíritos temos a possibilidade, através da volitação, de viajar pelos espaços siderais, não significa dizer que todos os espíritos assim o façam, pois que nem todos estão na mesma condição para tal. São conquistas que nós vamos adquirindo, créditos, na medida em que nós vamos nos expandindo a nível de consciência, de maturidade espiritual. E aí nós vamos conquistando aquilo que uma das passagens, das parábolas de Jesus, ele considerou como sendo os talentos. Lembram-se? Porque tem a ver, estão todos implicados, interligados. Esta parábola fala exatamente desse processo evolucionista que o espírito faz, conquistando seus talentos, as suas riquezas espirituais, para que mais tarde tenham acessos a espaços melhores, maiores, divinos, que particularmente não é o nosso caso momentaneamente, pelo menos para uma maioria considerável dos espíritos encarnados na Terra, que, conforme já dissemos, ainda se encontra na base da pirâmide, da escala, e precisa subir degrau por degrau, e um desenho lógico, como diria Chico Buarque em suas músicas, a construção, salvo engano. Então é preciso que a gente construa a nossa própria realidade divina espiritual. Temos recursos e condições, estamos fadados a esta realidade, mas igualmente dependerá de cada um de nós. Na formação dos seres vivos, onde eu quero mais me ater, Kardec traz duas questões que merecem considerações da nossa parte. Vejamos a primeira, a 43, quando ele questiona as entidades venerandas. Quando a Terra começou a ser povoada, e
precisamos entender quando é que isso aconteceu para entendermos essa gênese orgânica que trata o capítulo 10. E os Espíritos assim responderam: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então pareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. É como nós vamos ver também a Gênese, quando ele fala da geleia, daquela sopa cósmica. Os elementos já estavam dispostos no universo, aguardando o momento propício para que eles viessem para o solo, para a terra, tal qual fosse uma chuva que fizesse com que o que estava no ar caísse no chão. E a partir daí esses elementos começaram a produzir vidas. No início tudo era caos, confusão, pois que o globo em formação, e vamos encontrar nesse livro que eu trouxe só como uma referência, A Caminho da Luz, o entendimento e o conhecimento dessa realidade. Porque a Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, ele vai contar exatamente o nascimento da Terra e todas as fases pelas quais ela passou, até que concebesse a realidade humana da formação dos seres. O primeiro capítulo, por exemplo, como reforço à questão anterior, ele vai tratar sobre a gênese planetária, a vida organizada, as raças adâmicas. Então reparem que ele vai pegar, a partir desta realidade proposta pelo mundo espiritual superior, trazida por Kardec em A Gênese e no Livro dos Espíritos, e vai narrar de forma com essa realidade humana espiritual na Terra. A mônada, conforme ele cita nesse livro, que Deus a lança na matéria, e a partir daí da sua criação ela se torna indestrutível. E nesse ir e vir através da matéria, ele vai passar, ou ela vai passar, por essas fases inorgânica, que é o minério, no reino mineral. Ele vai passar pela realidade orgânica dos seres, a partir do reino vegetal, do reino animal, e vai eclodir no reino hominal. Então, é um longo caminho, um longo percurso que nós estamos fazendo através das reencarnações. Daí a necessidade desse despertar da consciência, desse entendimento para entender a nossa própria criação, o início de nós mesmos, a origem do que somos hoje, espíritos, seres vivos, que temos um objetivo, que temos uma missão, que temos a condição, conforme disse Jesus, de nos tornarmos divinos, como divino é o nosso Pai Celestial, ao nos dizer que nós éramos deuses. Então, se eu quero conhecer desta realidade da gênese orgânica, é preciso também que eu me permita ler esse livro. Aconselho. É um clássico complementar da doutrina espírita, e que poucos, quase nenhum, conhece ou já lê. Porque não é um livro, por exemplo, que se discorre, que se estuda, que se fala nas casas espíritas, nos grupos espíritas, e que deveríamos
fazer com mais cuidado para entender o nosso processo. Então, pouco a pouco significa dizer, em cada um desses dias, comparando com a Gênese bíblica, eles foram se conformando, eles foram surgindo. No primeiro dia, me parece, Deus criou o elemento água, e aí ele vai fazendo todas aquelas etapas, e no último dia, e muitos ainda hoje acreditam, que é o sétimo, Deus resolveu descansar, como se Deus descansasse, como nós humanos. Porque Jesus vai considerar a sua época que ele trabalhava e o Pai trabalhava ainda hoje. Como é que Deus descansou? Existe alguma coisa que não está batendo. A quem recorrer? Deus está constantemente criando. O universo, a sua casa, está todos os instantes se expandindo, porque Deus não cessa de trabalhar. E o objetivo é fazer com que toda a sua criação, do átomo, do subátomo, torne-se arcanjo divino. Fomos criados para a luz. Mas eu preciso perceber em mim esta luz que já existe. Porque Jesus também considerou nesta passagem: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. E para que a minha luz brilhe, eu preciso me desafiar a me perceber como tal filho de Deus, divino. Porque se eu me olho apenas em uma visão estreita do aqui e da agora, eu vou imaginar que quando muito eu devo viver para ter apenas as coisas do mundo. Quando o próprio Cristo também asseverou que não deveríamos servir a dois senhores. Até um determinado momento da nossa evolução, perfeitamente compreensível, viver no mundo da matéria, no mundo corporal, mas no nosso estágio de conquistas morais e espirituais, já se é possível divisar, perceber a nossa identidade divina, até porque já se passaram mais de 2000 anos em que Ele esteve conosco, nos apresentando a realidade divina, nos chamando a implantarmos em nós e para nós o reino de Deus, para que nós pudéssemos viver entre nós esse reino, fazendo com que a terra se tornasse esta terra dos mansos, dos pacíficos, dos filhos de Deus, em que reinará a paz, o amor, a concórdia, e todos seremos felizes para sempre, que nem todas as histórias que nós lemos, que se for história verdadeira, é preciso que o final seja feliz, e comece assim, era uma vez, certo? Então Jesus veio e começou a escrever a nossa história espiritual. Agora também deixou o lápis, a caneta, para que cada um fizesse a sua própria história. Porque pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho, pela entrega, pela reforma íntima, que hoje a doutrina tão bem debate nos apresenta, é que nós vamos precisar nos constituir nesses seres vivos melhores, nascer do Espírito, nascer da nossa condição de seres espirituais, para termos reencarnações de melhor qualidade, reencarnações voltadas
para a vivência das coisas de Deus. E mais rapidamente, por conta do tempo, essa questão 4.4, quando Kardec questiona: de onde vieram os seres que vivem na Terra? De onde é que surgiu? De onde é que partiu? E os Espíritos disseram assim: a Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios os mantinham afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Aqui a gente pode ter simbolicamente uma visão que se apropria ou se aproxima daquela da Arca de Noé. Podemos considerar que dentro dessa mitologia bíblica, Noé, ele vai recolhendo diante do dilúvio que se apresentaria, que esta chuva que haveria de descer, esses elementos, esses germes que estavam aguardados e formados, aguardando uma oportunidade para tal, ele então juntou um casal de cada uma das espécies existentes, botou na sua arca e aguardou o tempo. E o dilúvio veio. Depois que o dilúvio passou, automaticamente a terra passou a ser habitada por esses seres que multiplicaram-se e passaram a dar vida. Simbolicamente podemos também recorrer a essa imagem. Evidentemente, na visão espiritual não é bem assim, mas para nível de entendimento assim podemos considerar. E aí ele vai tratar igualmente do princípio da formação da terra, Adão, a diversidade das raças humanas e por aí vai. Mas eu gostaria ainda, rapidamente, dentro dos meus 15 minutos, eu gostaria ainda de pontuar um pouco, e especificamente, nesse capítulo em que pese, que já falamos dele, sobre a formação primária dos seres vivos. Repare que lá ele tratou essas questões a partir de perguntas e respostas. Achou certamente que elas não satisfaziam na profundidade de um pesquisador, de um estudioso. Ele então se lançou ao desafio de aprofundá-las e nos trouxe esse livro memorável, para que nós pudéssemos ampliar um pouco mais a consciência desses saberes, que entendêssemos melhor a nossa própria realidade. E então, eu marquei igualmente algumas passagens nas quais nós vamos nos apropriar para tratar desta questão. E ele começa esse capítulo, Gênese Orgânica, dizendo assim, vou me ater ao primeiro e ao segundo parágrafo. Ele diz assim: tempo houve em que não existiam animais, logo eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Pergunta ele. Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Questiona ainda Kardec. É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se pode formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema.
pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-los à solução. Ele reconhecia que, apesar do esforço, da dedicação, não se poderia ter respostas, conhecimentos, para além do que se era possível. Seja por uma questão moral e espiritual, seja por uma questão das ciências do entendimento. E no parágrafo 2, ele vai considerar a esta questão primordial que se apresenta, cada espécie animal saiu de um casal primitivo, considerando, e eu tentei aqui fazer essa conjunção, a exemplo da Arca de Noé. Um casal primitivo, ou de muitos casais criados, ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Como é que pode acontecer essa gênese orgânica em que há essa multiplicidade de seres, se não temos o conhecimento de qual foi esse casal primitivo? E ele vai considerar nos seus estudos que a concepção do casal primitivo não seria mais adequada por conta das condições de possibilidades de intercorrências para que esse casal primitivo não vingasse. Ou ainda poderíamos nos questionar, tá bom, surgiu do casal primitivo, mas esse casal primitivo surgiu de onde? A história da galinha e do ovo, quem nasceu primeiro, não é assim? Fica sempre a dúvida. Mas se nós compreendemos, dilatamos a compreensão e expandimos para essa multiplicidade de casais que surgiram ao mesmo tempo, considerando que eles estavam em condições, aguardando a oportunidade, como está acontecendo hoje, se assim quisermos associar a essa gênese espiritual, ao nascimento de uma nova era para a Terra, de onde surgiram, poderíamos nos questionar, esses espíritos benévolos bons, que farão parte dessa nova geração, que está lá também no livro A Gênese, no capítulo 18, a nova geração, de onde eles vieram, compreendendo que a Terra, aspas, só tem maldade, só tem homens maus. Surgiu do nada, Deus os criou como tal? Claro que não. O bom senso, a lógica nos diz que não. Mas eles estavam aguardando a oportunidade de reencarnarem na Terra. Ou, para muitos, alguns, encarnarem. Porque são advindos de outros mundos, mais evoluídos, mais desprendidos da matéria, mais focados no divino que há em nós e que ora encontra-se em estado latente, sombrio, porque estamos nos consumindo com muitas coisas. O ego fala muito mais alto a consciência do que o espírito que habita em nós. Ou eu tenho esse entendimento, esta lógica, ou eu estarei nas sansaras das reencarnações, sem evoluir, sem progredir, sem dar um passo a mais na senda do meu progresso e da evolução. Porque a condição de humanos não é garantia de felicidade, nós bem sabemos disso. Nós precisamos nos perceber com a nossa gênese espiritual, filhos de Deus, fadados à perfeição, e que momentaneamente estamos em um corpo, em uma experiência como tantas outras já as tivemos, e que esta
é apenas um somatório de mais uma, mas tão representativa, tão importante quanto as anteriores. E como diria Joana de Ângeles, somos o somatório dessas multifárias experiências e conquistas. Deus não nos dá absolutamente nada, a não ser a condição e a possibilidade de investirmos. Porque esses talentos são conquistas individuais que fazemos ou não nas experiências corporais. Tal é verdade que aquele terceiro servo da história, da parábola, ao invés de multiplicá-lo por mais um, por mais dois, o que ele fez? Enterrou. Qual é o simbolismo que trazemos para esse enterrar? É não se apropriar da sua realidade divina, não investir no seu patrimônio espiritual, é considerar-se, quando muito, aqui e agora, ganhar as coisas do mundo e perder a vida espiritual. Porque se nos prendemos apenas à gênese orgânica, não sairemos daqui tão cedo. E estar aqui já é um princípio de que nós ainda precisaremos avançar muito mais. Pois que as nossas experiências, elas não são, no sentido que a compreendemos, missionárias. Ainda são experiências nas quais nós estamos tentando nos libertar da sombra que ainda habita em nós. Daí porque disse Jesus: não sairás daí até que pagues o último centavo. Mas rapidamente ainda, me permitam, correndo um pouco mais. Ele vai considerar 5 minutos. E eu não deixo passar. No item 3, ele vai considerar a formação dos primeiros seres vivos. Se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. É porque não dá para a gente trabalhar todos esses itens, mas ele faz uma comparação nesse caminhar a respeito dos seres inorgânicos. Os seres inorgânicos é possível essa apropriação. No que se refere à multiplicação da geração espontânea, desse juntar de átomos, de elementos, para se constituírem novos elementos, a exemplo da água, o H2O. O H não é água e o O não é água. Mas quando você une as duas moléculas, os dois elementos, você vai ter um terceiro elemento, que é a água. Então, fazendo esse comparativo, que a época química estava em processo de desenvolvimento, de conhecimento, ele vai dizer, por análise, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos, à medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor, concluindo, quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Observem, para nos entendermos organicamente, necessário se faz que entendamos o que nos antecede. Porque tudo está em um processo ascensional, gradual. Falar de nós é falarmos antes desses seres inorgânicos, nos quais o princípio inteligente do universo
precisou estagiar na condição mais bruta. Tal qual, se quisermos, concluindo, a parábola do semeador que saiu a semear. E as primeiras sementes ele lança em um terreno infértil, incapaz de produzir, podemos considerar, do ponto de vista da evolução, no estágio orgânico da experiência do princípio inteligente. E de tanto se apropriar de um e de outro, até que conseguiu que um deles pudesse produzir algo débil, que logo depois que o sol chegou, matou, crestou. Mas ele não desistiu. Ele seguiu adiante, até que em sucessivas tentativas, a boa semente conseguiu produzir frutos de 30, de 60, de 100 por um. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. A proposta da reflexão da tarde, ao tratarmos dessa gênese orgânica ou ainda espiritual, é justamente nos proporcionar a chance de olharmos para nós mesmos, voltarmos a atenção para o nosso interior, conforme vai propor Emmanuel, já no livro Roteiro, na mensagem Diante da Terra, que eu sugiro a vocês que leiam, para entender toda essa dinâmica do processo evolutivo que passa aquela mônada que vamos encontrar no livro A Caminho da Luz. Para compreendermos a sabedoria de Deus, a sua grandeza, a sua misericórdia para com todos nós, os seus filhos. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.